Gente, eu sou a Lola Dalacqua e estamos iniciando mais um podcast. Já quero convidar você para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e nos acompanhar também pelo Spotify. Então, senta que lá vem história. Aquelas que fazem a gente rir, chorar e se reconhecer, porque aqui a gente fala sobre tudo, entre a gente. E a convidada de hoje, ela é mentora, empreendedora, fotógrafa e vai falar tudo sobre posicionamento de imagem com a gente. É a Paula Bettiato. Seja Oi, bem-vinda. tudo bem? Obrigada pelo convite, Ah, Lola. imagina. Eu conheci o trabalho da Paula nas redes sociais no começo de janeiro. Não sei se ela se recorda, porque eu acho que eu falei com a equipe dela. Eu lembro. Eu ia fazer o projeto de uma loja que eu ia colocar em prática. Infelizmente não deu certo o primeiro contato, mas eu continuei acompanhando ela nas redes sociais. Adorei a autenticidade dela, a forma com que ela se posiciona, e eu trouxe ela para dar algumas dicas para a gente aqui sobre o posicionamento, né, de imagem que a gente tem, tanto pessoal como empresarial. E fala também sobre a história dela, que é o intuito maior do podcast aqui, poder compartilhar sobre as histórias e gerar conexões também. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Lola. Parabéns por esse projeto, que ele Obrigada. seja um sucesso enorme. Obrigada. A gente queria começar já sabendo quem é a Paula, como que começou esse desejo, se era um sonho se tornar fotógrafa, conta tudo pra gente. Então, quando me perguntam da minha história como fotógrafa, é muito engraçado, porque nunca foi meu sonho. Eu nunca imaginei que eu iria me tornar fotógrafa. A fotografia, ela veio para mim como um resgate de eu mesma, sabe? Uhum, Porque ela me encontrou no momento que eu tava muito ruim, da cabeça, de tudo. E na época eu fazia terapia, né, psicoterapia, e a minha psicóloga, ela falava: Paula, tu tem que ter um hobby, porque a tua vida tá muito no automático, tu é muito nova pra estar assim. E eu ficava assim: tá, mas eu já tenho um hobby, eu fico jogando a noite inteira. Sim, a minha rotina era jogar a noite inteira, acordar, ir pra faculdade, voltar, dormir o dia inteiro. Então uhum. eu tava num ciclo bem conturbado da minha vida. Me afastei de todos os meus amigos. E teve um dia na faculdade de Direito, a gente vai falar sobre isso também. Teve um dia na faculdade de Direito que eu tava olhando o Facebook, na época o Instagram não era tão ativo como hoje. Tava olhando o Facebook e uma amiga minha do colégio, né? Ela tava vendendo uma câmera. E daí eu olhei e falei assim: nossa, eu acho que eu gosto de fotografar, eu acho que pode ser um hobby. E daí, na época, eu tinha dinheiro guardado de estágio, de direito que eu fazia, e comprei a câmera. E quando eu comprei, eu fiquei obcecada. Eu tenho isso de ficar obcecada pelas coisas. Então, eu fiquei obcecada e comecei a pesquisar tudo, comecei a fotografar tudo e fui aprendendo a mexer na câmera sozinha. E daí eu fazia foto de objetos, de céu, de natureza. Comecei fazendo foto assim, dos meus pets também. E comecei, daí eu pensei, não, agora eu quero fotografar pessoas. Então fui chamando minhas amigas para fazer fotos delas e na época eu fazia fotos intimistas. Então fotos mais sensuais. Ah, que legal. E elas começaram a postar. E daí vinham outras pessoas, começou a vir outras pessoas me perguntar: "Ai, quanto que tu cobra o ensaio?" E daí eu fiquei assim: "Como assim? Como assim? A Quanto que tu cobra?" oportunidade. Exato. E foi aí, começou. Na época, quando eu comecei, foi em 2017. Eu comecei cobrando R$ 80 o ensaio. E Nossa. eu ficava, sei lá, umas 4 horas com a cliente, entregava 200 fotos. E era isso, de 80 em 80 fui juntando dinheiro, comprei uma lente nova. E daí, depois disso, isso foi, no segundo semestre de 2017. Depois disso, no início de 2018, era época de fazer matrícula na faculdade. E na época meus pais pagavam minha faculdade, eu sempre tive muito apoio deles. E chegou assim na semana final da rematrícula, eu falei, gente, tenho que fazer a rematrícula. E daí a minha mãe falou assim, Paula, vem cá, vamos sentar e conversar. Eu vou chorar. Vamos sentar e conversar. E aí ela falou, eu acho que esse ano
tu não vai fazer faculdade de Direito. Daí eu fiquei, como assim? Aí ela, então, eu e teu pai, a gente tava pesquisando, a gente descobriu um curso, na época lá no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha. Uhum. A gente descobriu um curso em Porto Alegre e de fotografia. Tu quer fazer? A gente vai te dar. E eu fiquei assim, é óbvio, óbvio que eu quero. Com certeza. Sim, e daí fiz o curso no ano de 2018. E daí, depois disso, minha vida deu vários saltos. Eu ia e voltava pro direito, porque eu pensava assim, não, eu nunca pensava que eu conseguiria viver de fotografia. Isso foi assim muito desafiador pra mim, sabe? Uhum. Porque eu sempre colocava outras coisas na frente. Eu fazia faculdade de direito porque eu pensava, não, o direito que vai me sustentar e a fotografia vai ser um trabalho que eu vou gostar de fazer, que vai ser incrível. Então, eu acho que demorou muito tempo, foi só em 2023, né, que eu larguei a faculdade de Direito. Só que eu já tinha tido vários sinais de que eu viveria de fotografia, porque em 2018 eu fiz o curso e no início de 2019 eu fui para a Coreia do Sul, com o dinheiro da Incrível. fotografia. Eu paguei a viagem, fiquei 30 dias lá, e mesmo assim eu pensava assim, não, mas eu vou continuar no direito. Sempre tem um será, né? Será que eu faço isso Sim, mesmo? A dúvida, exato. Sempre tinha dúvida. certo. E depois você começou, quando você realmente decidiu fotografar, você largou a faculdade e falou, agora é 100% a fotografia, como que foi essa decisão? Então, isso foi em 2023. Imagina, eu comecei a fotografar em 2017. Isso foi em 2023. O que que aconteceu em 2023 para eu largar de fato, né? Eu comecei a estudar, daí entra o posicionamento de imagem. Eu comecei a estudar branding e posicionamento em 2021, final de 2021. Uhum. Porque eu comecei a ver um movimento nas redes sociais de clientes minhas, que eram do ensaio feminino, fazendo fotos profissionais com outras profissionais da minha cidade. Na época eu morava em Bituba, em Santa Uhum. Catarina. E daí eu pensava assim, eu não quero perder meus clientes só porque eu não faço esse tipo de foto. E daí eu comecei a estudar. E de novo fiquei obcecada. Sou uma obcecada. Fiquei obcecada, comecei a estudar. Comecei a fazer vários cursos, mentorias e seguir pessoas, ver vídeos no YouTube, enfim. E daí, em 2022, eu fiz um projeto que eu aluguei uma casa super linda, assim, com vista para o mar, perfeita. E fiz fotos de 12 mulheres nesse dia. Em um dia, fiz foto de 12 mulheres, tudo corporativo. Uhum. Posicionamento. Antes disso, eu fiz a reunião com cada uma delas para entender o que que cada uma delas queria transmitir com a marca. Eu sempre me preocupei muito com isso, porque eu via essas minhas clientes indo para outros profissionais e fazendo fotos que eu ficava assim, essa não é ela. Ela não é assim. E Uhum. isso me incomodava. Sim. E eu tive a sorte de ter mentores e professores muito bons. Então, eu sempre aprendi que o posicionamento, que a marca pessoal, ela tem que ser muito do que tu é, para Uhum. além do que tu faz. Sim. Então, nesse dia, eu fotografei essas 12 mulheres e nesse um dia eu fiz 15 mil reais. Caramba. Sim, e daí eu pensei assim, ok, tem algo aí, tem algo aí, posso investir mais nisso. Então, depois que eu fiz esse dinheiro, eu comprei uma lente, que aqui no Brasil ela é caríssima. Se eu fosse comprar aqui no Brasil, ela seria 15 mil reais. Mas eu comprei no eBay, de um japonês. E foi muito engraçado que depois ele seguiu meu Instagram e ele sempre comentava meus stories com as fotos que eu fazia com a lente. Era muito fofo. E depois disso, isso foi final de 2022, acho que foi em setembro. Depois disso, eu criei um pacote, que é o que eu vendo até hoje, que é um Uhum. pacote de posicionamento de imagem que traz quem a mulher é para além do que ela faz. Então, a gente faz, sim, fotos mostrando o teu trabalho, mostrando o que tu faz, mas mostra muito de quem tu é. Porque eu Uhum. acredito muito, e isso já virou um slogan meu, que verdade conecta e conexão vende. Então Que a gente tem incrível. que mostrar quem a gente é para se conectar com as pessoas certas e, consequentemente, vender para essas pessoas. Sim. E em 2023 eu ainda estava na faculdade de Direito, ainda estava.
E acho que foi em março, foi em março de 2023, eu aluguei um estúdio, montei um estúdio, porque eu pensava assim, cara, eu fazia as fotos de posicionamento e daí eu comecei a fazer no formato de estúdio e eu montava na sala da minha casa. Uhum. Então, assim, era muito insalubre, porque eu tinha que montar toda vez. E eu morava com meus pais, então, assim, eu tinha que combinar pra ninguém estar em casa. Eles sempre me apoiando, muito fofos. Mas era um caos, né? Ter que montar tudo. E daí teve uma vez que quase caiu em cima da cristaleira da minha mãe, o Meu Deus. suporte. Um caos. Daí eu pensei assim: quer saber? Eu vou alugar um estúdio. Aluguei o estúdio. E daí o que que aconteceu nesse momento? Eu estava com o estúdio dando muito certo. Eu estava em estágio de direito e eu estava na faculdade. Meu Ou Deus. seja, surtando. Sim. As pessoas falavam assim: Nossa, Paula, como que tu dá conta de tudo? Não Não dava, dava. não dava. E aí, primeiro eu saí do estágio. Aí saí do estágio e vi que eu tava conseguindo pagar tudo certinho. Apesar de morar com meus pais, eu pagava tudo, ajudava em casa. E daí depois eu saí da faculdade. Em maio eu saí da faculdade. E quando eu saí, eu cancelei a matrícula. Eu não tranquei, eu cancelei, porque eu falei assim, não vai ter mais Já para ter volta. a certeza. Exato, não vai ter mais volta. Cancelei a matrícula e daí continuei com o estúdio. E foi isso, assim, eu acho que foi nesse mês de maio que eu cancelei a matrícula que eu fiz pela primeira vez 10 mil no mês com a fotografia. Uhum. Então aquilo pra mim foi muito impactante, sabe? Eu pensei assim, cara, eu estou fazendo 10 mil. É óbvio que eu consigo viver de fotografia, sabe? Uhum. Então, a partir desse mês, assim, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, acho que é importante trazer isso aqui, que eu comentei com a Lari, que faltava um ano para me formar. Uhum. E ela falou assim, nossa, se fosse um ano, Eu teria continuado teria para finalizar. continuado. E muita gente me fala isso quando eu conto a história. Só que eu falo assim, em um ano tudo aconteceu. Eu saí da faculdade, eu abri estúdio, eu fechei estúdio, eu mudei de cidade, vim morar sozinha, viajei a trabalho em outro estado. Uhum. Então, assim, tudo aconteceu em um ano. Então, eu acho que foi a decisão certa. Eu não me arrependo nem um pouco, sabe, de ter tomado essa decisão. Não, já fica já um conselho aí para quem acha que é muito mais fácil continuar em algo que você não se vê, né, não se encontra, mas às vezes é muito mais fácil a gente realmente finalizar e buscar algo que a gente vê, né, um futuro maior para a gente, do que só seguir ali, terminar por, né, eu preciso finalizar isso. Então, eu até compartilhei também com a Paula sobre isso, porque da mesma forma que eu falei para ela que se eu fosse olhar bem assim, eu não vou continuar. Só um ano, né? Um ano passa rapidinho, Exato. mas eu também já deixei de lado alguns projetos, até em curto prazo, inclusive o pessoal que me acompanha já sabe das lojas, a loja, inclusive, que eu busquei para a Uhum, gente iniciar e fazer as fotos que não deram certo. Eu lancei em fevereiro, mas menos de um mês, eu não sei se você acredita uhum. muito nisso, mas eu sou uma pessoa que acredita muito nos sinais que o universo me dá, então Muito. me veio muito forte isso sobre não seguir com as lojas e iniciar algo que eu estava sempre colocando, que era a questão das redes sociais, a questão de conversar com outras pessoas, me posicionar. E eu, olhando bem assim, pensando bem, eu falei, realmente, às vezes é muito mais fácil a gente finalizar algo e seguir com o que a gente quer do que só ficar ali batendo na tecla do achismo, né? Exato. Sendo que a gente tem certeza de outras coisas. Agora, a Exato. minha dúvida, você falou que teve bons mentores, tem alguém que te inspira muito ainda hoje? Sim, eu fiz em 2023 também. 2023 foi o ano que tudo aconteceu. Em 2023, eu fui para São Paulo fazer uma imersão presencial com Galileu Nogueira. Uhum, Galileu Nogueira, ele fala de branding. E ele, assim, para mim é muito, muito, muito genial. A forma como ele aborda a marca. Inclusive, tem uma das fotos que eu guardo, assim, até foi por muito tempo o meu papel de parede do celular. Papel de uhum. parede? Papel de Tela de tela, bloqueio. tela de bloqueio, ou papel de tela, né? É isso, Tela de papel. bloqueio. Isso, Vamos fechar com tela de bloqueio. isso. Por muito tempo foi minha tela de bloqueio, que dizia assim: ganhar dinheiro não é propósito.
Porque muita gente, quando a gente pensa em construir a nossa marca, a gente tem que ter alinhado algumas coisas. Então, crenças, valores e qual é o nosso propósito? E muita gente fala, ai, o meu propósito é ganhar Ganhar dinheiro. dinheiro. Uhum. Só que ganhar dinheiro não é um propósito. Ganhar dinheiro é sempre uma consequência Sim. do que tu tá fazendo. E Uhum. quando tu faz algo com realmente um propósito, o dinheiro vai vir. Sim, você tem um retorno, né? Exato. E eu também acredito muito em sinais do universo. Todo dia tiro minhas cartas, Maravilhosa. todo dia. E eu acredito muito. Então, assim, hoje eu me conecto muito com a espiritualidade. Uhum. Eu acredito muito em Deus, apesar de não ter nenhuma religião, acredito muito em Deus. E receber esses sinais é muito bom, né? É muito bom, porque às vezes eu tô assim, tá, será que eu faço? Será que eu não faço? Deus, universo, Sim. espiritualidade me deu um sinal. E o sinal vem. Véi. É bizarro, ele sempre vem. Uhum. Inclusive, quando eu fui para essa imersão em São Paulo, eu recebi um sinal também para eu ir. Então, eu já ia estar em São Paulo, só que eu ia voltar dia 25. E a imersão era dia 28. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar mais uns dias e vou ir nessa imersão. E foi assim, quando eu voltei, eu pensei assim, nossa, eu tô cobrando muito barato. Eu tenho que valorizar mais o meu trabalho, porque o que eu faço é diferenciado. Eu tenho um Uhum. diferencial competitivo e isso tudo eu tive clareza através dessa imersão. Quando a gente estuda, quando a gente tem contato com o que é o branding, o que é o posicionamento, a gente consegue ser muito mais intencional no que a gente está fazendo. Uhum. E se valorizar mais, sabe? Perceber que, não, ok, o que eu tô fazendo aqui é lucrativo e também, assim, eu tinha muito problema, não sei se tu tem isso, mas eu tinha muito problema de pensar assim, tá, eu faço isso, é diferente, tudo, mas, ai, não me custa nada entregar todas as fotos para cliente e Uhum. cobrar isso, Isso. sabe? Sim. Eu tinha esse problema. E daí eu comecei a ver assim, não, se eu vou entregar tantas fotos, eu tenho que cobrar no mesmo nível, sabe? Uhum. Então, acho que é importante a gente ter bons mentores para isso. E o Galileu me abriu muitos olhos para essas coisas, sabe? Mas eu já tive outros também. Eu já tive a Carolina Lorré, que inclusive ela se tornou minha amiga. Hoje, agora, eu saí já acabou o meu ciclo da mentoria dela, mas a gente continua o contato. Uhum. Inclusive, eu vou ir para São Paulo mês que vem, então já vou fotografar ela de Também. novo. Eu que tô construindo esse posicionamento de imagem dela, ela confia muito em mim pra isso, é muito legal, sabe? Uhum. Quando um mentor teu te dá Ti- esse, como é que fala? Essa segurança. Sim, você tem essa confiança, né? Em Exato, você. exato, pra aceitar o meu trabalho, pra Uhum. potencializar o trabalho dela, Sim. sabe? É muito bom. Não, isso é muito legal, essa questão que você falou que às vezes você sempre olhava assim e falava, não, só vou entregar, porque é algo que a gente gosta de fazer, então só, não, tudo bem, eu entrego para você, sendo que realmente, infelizmente, às vezes as pessoas até não dão valor, Exato. acaba diminuindo o seu trabalho, né? Isso já aconteceu bastante comigo, principalmente na época que eu ia iniciar com mentorias, né, sobre empreendedorismo feminino, tudo. Porque muitas mulheres já chegaram em mim perguntando, já dei muitas dicas também, já ajudei algumas mulheres Uhum. a se tornarem empreendedoras. Só que não é só você se tornar empreendedora, né? Tem todo um contexto por trás disso, não é tão fácil quanto pensam. A maioria acaba desistindo no meio do caminho. E entra também a questão do dinheiro, né? Quem entra com algo pensando no dinheiro, ele finaliza muito antes do que a gente pensa. Exato. Porque quando me perguntam assim, o que que você acha que é lucrativo para começar a empreender hoje? Eu olho e falo, tá, qual que é teu sonho? Porque não adianta você olhar e falar, eu vou ganhar 15 mil nesse negócio, você ganhar 15 mil e depois você não tem mais propósito, objetivo nenhum naquilo. Uhum. Então aquilo não Uhum. vai dar andamento, né? Então é uma Exato. das coisas que eu mais falo assim, e eu olhei e falei, vou parar de somente ajudar no sentido de só falar como que faz, porque depois a pessoa não dá continuidade. Exato. Então, sim, valorizem as pessoas que cobram pelo seu trabalho, porque você também vai dar muito mais valor ao trabalho daquele profissional, né? Com certeza. E isso é muito interessante porque, como eu sou também mentora de posicionamento,
tem alunas minhas que vieram falando, Paula, eu quero cobrar mais, só que eu tenho medo, será que as pessoas vão pagar? E uma vez uma mentora minha disse, qual mentora foi? Não lembro, já tive muitas. Mas uma mentora minha disse que quando o esforço que tu tem pra, sei lá, cobrar baixo, não vou colocar um número, mas cobrar Uhum. baixo, é o mesmo esforço que tu vai ter pra cobrar alto. É o mesmo esforço. Sim. E às vezes é até menos esforço. Porque se tu vai optar por ganhar na quantidade, tu vai sair perdendo. Porque tu Uhum. vai se desgastar muito mais pra vender na quantidade. E Verdade. quando a gente pensa assim, eu vejo também, tem alunas minhas que falam, ai, mas será que eu devo monetizar isso? Que nem tu falou das tuas dicas. Será que eu Uhum. devo monetizar isso? Vender, né? Cobrar pelas dicas? E tem uma frase que eu cheia de frases, né? Mas Eu adoro, 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 compartilha tudo porque eu amo. adoro referências também. E fala assim: às vezes, uma gota pra você é o oceano de outra pessoa. E Incrível. isso me impactou muito, porque o que eu sei porque estudei e fui atrás pra saber. Sim. E às vezes o que eu sei é muito simples, é muito automático pra mim saber. Uhum. Mas para outra pessoa realmente vai mudar o jogo dessa pessoa. Uhum. Então, por isso que eu acho muito importante a gente ver o nosso trabalho, o nosso conhecimento, o que a gente tem, como algo que sim, eu posso cobrar por isso. E pensando até quando eu fazia, eu já fiz também mentoria para fotógrafas. Hoje eu já dei uma pausa, mas quando eu fiz a mentoria para as fotógrafas, tinha uma aluna minha que ela morava em São Paulo. E eu, na época, morava em Bituba. E o contexto, ele sempre vai importar. O contexto que eu estava inserida, a cidade que eu estava inserida, era uma cidade pequena. As pessoas, querendo ou não, não tinham tanta atenção para a rede social, porque era tudo no boca a boca. Uhum. Já essa minha outra cliente era de São Paulo. Então, que tem muita concorrência, ela tem que mostrar um diferencial competitivo, ela tem que cobrar mais, porque as pessoas esperavam que um profissional de posicionamento cobrasse bem. Mais. Uhum. Exato. E quando a gente estava montando o pacote dela, porque eu auxiliava nisso, ela falou assim: Nossa, mas o meu pacote vai ser mais caro que o teu e tu é minha mentora? E eu falei: Sim, porque o contexto importa. E a Sim. gente tem que pensar nisso também. E naquela época eu estava muito segura do que eu estava cobrando. E isso Uhum. também é importante, porque às vezes a gente pensa assim: Nossa, eu sou mentora de branding e sei lá, minha consultoria hoje ela é R$ 5.000. Uhum. Mas eu já comecei cobrando ela 1.500. E a entrega não mudou tanto. Mas o que que mudou? Mudou a minha consciência, a minha autovalorização. Sim. De eu pensar assim, não, ok, eu já posso cobrar mais. Eu já entreguei resultados. Eu já tenho pessoas para mostrar que eu entrego resultados. Uhum. Então é muito da gente sentir também, sabe? Quanto eu me sinto pronta a cobrar. Porque não adianta eu falar assim, Lari, olha só, o que tu faz? Meu Deus, tu tem que cobrar pelo menos R$ 3.000 pra dar essas dicas. Só que se tu não se sente segura Segura. pra cobrar esses R$ 3.000, não vai funcionar. Sim. Tu não vai conseguir cobrar esse valor. Uhum. E existe muito também, quando a gente fala de vendas, existe muito o fator de que o cliente sente quando a gente tá nervoso com a venda, quando a gente quer empurrar a venda. Ele sente, não sei como, mas a gente sente. Não sei se tu já sentiu Sim. isso. E quando é só venda também, né? É exatamente essa questão quando a pessoa entra em contato com um profissional somente pela venda. Aliás, quando o profissional só quer entregar a venda, o cliente ele sente isso. Então ele acaba olhando e falando, não, pera, esse valor ele não compensa. Diferente de hoje, por exemplo, o valor que você cobra, que qualquer cliente pode olhar e falar assim, com certeza eu pago, a experiência que ela tem, o que ela vai gerar para mim ou para minha empresa é algo valoroso, Exato. então realmente compensa, né? Exato. E chegou num momento pra mim que eu cobrava, isso foi
Em 2023 2023 foi o ano. foi o ano. E em 2023 eu cobrava 850 o meu pacote. O mesmo que eu tenho hoje. Isso das mentorias. Não, Da- de fotografia Ah, tá, de mesmo. fotografia. Pacote de fotografia. Ah, 850. tá. Uhum. O que que é o meu pacote, né? Uhum. Pra tu entender, Lari. Lola. Fica à vontade, Lari, Lola. Então, fiquei sabendo hoje da Lola, então tô me acostumando. O que que é o meu pacote? Ele é o editorial de marca pessoal Uhum. e eu faço a construção do posicionamento de uma estratégia, onde eu alinho essência com estratégia. Então, o que que é? Eu faço sempre uma reunião com a cliente para entender que público ela quer atingir, que mensagem ela quer transmitir e como que a gente vai construir tudo isso. Então, que lugares que vão comunicar. E nos meus pacotes, o meu diferencial é realmente não limitar. Ah, e vai ser só em estúdio, vai ser só num café, vai ser só na rua, ou vai ser num Uhum. estúdio num café, que é o que normalmente eu vejo acontecer. Sim. Eu não limito. Então, os meus ensaios de posicionamento, eu fico o dia inteiro com a cliente. A gente vai para 5 lugares diferentes, que às vezes vão ser lugares que realmente vão representar ela. Tem uma Uhum. cliente minha que a gente fez fotos na praia, tem outra que a gente fez num lugar que tinha um piano, porque ela é dessa vibe mais clássica, ela queria trazer isso, ela tem esse amor por pianos, por músicas clássicas. Então vai muito do que cada cliente é. E na época, em 2023, eu cobrava 850. E as pessoas me falavam assim: "Nossa, Paula", as minhas próprias clientes me falavam: "Nossa, Paula, quando eu vim fazer orçamento contigo, eu pensava que ia ser muito mais caro". E eu ficava assim: "Entendi". A pessoa já coloca um valor maior, né, no seu negócio. Exato. Isso é muito legal. Hoje, esse mesmo pacote, ele tá R$ 2.200. Uhum. E mesmo assim, eu tenho clientes que falam que achavam que era mais caro. Por quê? Porque isso é alta percepção de valor. E teve uma cliente minha que ela primeiro foi cliente de foto e agora ela é cliente da minha consultoria. A gente vai começar o processo semana que vem. E ela falou assim: "Nossa, eu pagaria muito mais pelas fotos. Porque na minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul, tem gente que já cobra isso". Uhum. E eu fiquei assim: "Olha, pra mim isso é bom. O Uhum. valor que eu tô cobrando pra mim tá ótimo". E ela falou assim: "Ai, e tu não acha que isso prejudica a tua imagem, agora falando de posicionamento de imagem?". Eu falei que não. Por quê? Eu tenho uma alta percepção de valor através da minha imagem. Uhum. As pessoas, quando elas chegam pra me pedir orçamento, é porque elas querem o meu trabalho. E elas estão dispostas a pagar o preço, a maioria. Uhum. Vem pessoas curiosas? Vem, mas a grande maioria vem porque ela quer fechar comigo. Uhum. Então elas chegam e veem esse valor, veem que às vezes elas esperavam um valor mais alto e veem que é um valor mais baixo e elas fecham. Então hoje eu vejo que talvez por isso a minha agenda é sempre lotada. Eu já tô com agenda para junho e a gente tá no final de abril. Então, quando tu trabalha a tua imagem, tu faz ela trabalhar por você. Sim. Acaba sendo um ciclo. Sim. E hoje o seu público, ele é voltado só para o feminino ou feminino e masculino? Então, majoritariamente eu atendo mulheres. Eu comunico o meu tom de voz quando eu falo é sempre para mulheres, Uhum. mas de vez em quando aparecem uns homens e eu não nego. Eu gosto muito de fazer produção dependendo de como vem a pessoa, se ela Sim. vem querendo realmente esse meu diferencial, quer trazer esse. Eu gosto de falar que eu transformo o corporativo em disruptivo. Então, se a pessoa vem pronta para isso, não importa se é homem, se é mulher, a gente faz igual. Tá. E você já, nesse decorrer aí da sua jornada, já teve alguma situação, algum desafio? Ai, peraí. Desculpa, gente. Já teve algum desafio, algum acontecimento assim, que você nunca esperou, ou que você teve que se virar ali de última hora e falar, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo? Já teve alguma situação assim? Que eu lembre que me impactou muito foi. Lembra o evento que eu falei que eu fiz em 2022, das mulheres na casa com a vista para o Sim. mar? Então, eu fiz um outro em 2023. Uhum. E eu fiz numa. Eu aluguei uma mansão, juro, um casarão em Jurerê.
Aí foi o primeiro que eu fiz aqui em Floripa. E foi um pouquinho antes de eu me mudar. Na verdade, foi no mês que eu me mudei pra cá. Uhum. E eram também 12 mulheres. Fotografei 12 mulheres nesse dia. E eu comecei fotografando às 7 da manhã. E eu tava com uma câmera nova. Eu tinha recém comprado uma câmera nova. E a bateria dela acabava muito rápido. Só que eu tinha duas. Uhum. Eu juro pra ti, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a outra bateria pra carregar. Aí tá, tava fazendo as fotos, comecei às 7 da manhã. Chegou meio-dia, a bateria começou ali, ó, no vermelho, a piscar. E deu, tá, tranquilo, fui pegar a outra bateria. Eu não achava. Meu Deus. Eu não achava, eu procurei nas minhas bolsas, eu não lembrava que eu tinha colocado pra carregar. E eu comecei a ficar desesperada, só que eu não podia demonstrar isso pra cliente, que eu tava Uhum. desesperada. Sim. Então eu tava assim, ai, só um pouquinho, eu vou no banheiro. Aí eu fui no banheiro, tinha 4 pessoas trabalhando comigo nesse dia, uma maquiadora, 2 estrategistas de marketing, que elas estavam lá pra dar dicas e conversar com as mulheres, e o meu namorado, que ele tava ajudando, tipo, a servir, tava uma vibe meio garçom, e auxiliar de produção também. E daí eu cheguei e falei assim, Miguel, eu esqueci a outra bateria em casa, eu tô quase sem bateria. E ainda falta meia hora pra acabar essa cliente e já tem outra, porque era uma em cima da outra. E ele falou assim: tá, o que tu quer que eu faça? Deu. Eu não sei. Eu comecei a ficar muito desesperada. Ele falou assim: não, vou chamar um motoboy, um Uber. Ubermoto, Isso, acho. Ubermoto. Uhum. Vou chamar um Ubermoto pra ir pra tua casa. Daí ele entregou a chave pro Ubermoto. Aí o meu sogro foi pegar a chave. Aí o meu sogro chegou na minha casa e ele não achava a bateria. Eu sentei assim, e daí nisso a minha sorte foi que a outra mulher, eu consegui concluir o ensaio sem acabar a bateria, e a que vinha em seguida, ela tava finalizando a maquiagem. Aí eu lembro que eu sentei assim, tinha uma mesa grande, eu sentei nessa mesa. Aí as minhas amigas estavam assim, não, mas calma, vai dar tudo certo. Deu, como que vai dar tudo certo? Eu não tenho carregador da bateria, eu não tenho nada. E daí eu fiquei assim, meu Deus, onde tá? E daí eu comecei assim, Deus, me Me ajuda. ajuda. Deus, por Uhum. favor. E daí eu tava sentada na mesa, bem na ponta, assim, da mesa. Era uma mesa comprida, assim. E daí eu olho pra frente. Na frente tem um pilar com uma tomada. E tava lá. Tava lá. Meu Deus. Então, assim, ó, foram, sei lá, acho que eu fiquei uns 30 minutos desesperada e não podendo transparecer. E eu sou uma pessoa que eu transpareço muito como eu tô me sentindo. Se eu tô braba, a pessoa vai saber que eu tô braba. Isso é expressivo. Muito. Ai, só que daí deu tudo certo. Era para ter emoção. Era com Sim, emoção. sim, meu Deus. Mas eu acho que esse foi, assim, um dos maiores perrengues que eu já tive. Não lembro de outro. Eu sou sempre muito organizada com isso. Sempre eu tenho uma câmera reserva, então caso dê BO com a minha, eu tenho outra. Eu Uhum. tenho lente reserva, tenho bateria, sabe? Então, 100% preparada, né? exato. Para o que vai Ai, acontecer. caos. Agora eu tenho uma dúvida sobre o posicionamento Uhum. de imagem que a gente estava conversando. Quando você vai fotografar, você já sentiu aquela questão que você falou que normalmente você prefere conhecer primeiro a cliente para tentar entender melhor o público dela? Já te aconteceu de a cliente se posicionar de uma forma para você, querer certos tipos de fotos, mas você olhar e falar, olha, pera, não é exatamente isso que eu tô vendo, que eu tô sentindo, e tentar mostrar para ela uma forma diferente da forma que ela se enxergava ou se via, e ela se realmente se reencontrar ali e falar, pera, agora realmente faz sentido, me reencontrei exatamente no que a Paula falou. Já aconteceu isso? Muito, muito. E eu acho que, pra mim, essa é uma das partes mais gratificantes do meu trabalho, sabe? É trazer esse resgate da mulher. Porque quando a gente fala de internet, de rede social, de posicionamento, a gente sabe que tem um padrão. Uhum, A gente sabe que existe um padrão, a gente sabe que as pessoas falam, ah, é porque eu preciso demonstrar autoridade. E isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, porque pra mim, a gente não consegue demonstrar autoridade através da imagem. A autoridade, ela é percebida. E sim, a uhum, imagem é uma das ferramentas que vai fazer essa autoridade ser percebida, só que ela é muito percebida através dos resultados que a gente proporciona. uhum. Então,
já aconteceu e acontece muito, justamente por ter esse padrão, sabe? E é muito bom eu fazer as perguntas para a cliente, ela dar as respostas e eu mostrar o caminho. Então, dar esse direcionamento, sabe? E mostrar, porque assim, quando a gente tem uma imagem, aí vem a autenticidade. Quando a gente tem uma imagem muito autêntica, a gente vai. É aquilo do dinheiro ser consequência, sabe? Sim. Tudo vira consequência, porque quando tu tem uma imagem muito autêntica, muito forte, tu não vai precisar forçar. Tu não vai precisar vestir algo que não faz sentido pra ti. Tu não vai precisar falar algo que não faz sentido pra ti. Mostrar algo que não faz sentido. Porque é possível vestir um personagem, é possível mostrar, é possível trazer uma imagem que não tem nada a ver contigo. Super possível. Na rede social, a gente pode mentir o Mas tempo até nas todo. redes sociais ela não dura por muito tempo, né? Exatamente. O personagem não se sustenta a longo Sim. prazo. Vai chegar um momento que aquela pessoa vai estar assim, cara, eu não aguento mais. Tá um calor de 35 graus, eu tenho que usar blazer. Uhum. Sabe? Nessa Sim. vibe. Nada contra blazer, inclusive eu uso. É. Não, mas é legal você entrar nesse ponto do blazer, porque quando eu estava pesquisando sobre posicionamento de imagem, tudo, a primeira coisa que a gente pensa é, aí a mulher ela tem que estar com um blazer para ela ser mulher e estar se posicionando nas redes sociais e falar. Pensou em empreendedorismo? A mulher tem que estar de blazer. E é exatamente o que quando eu estava pesquisando sobre, eu olhei assim e falei assim, gente, mas eu não quero chegar no meu. Eu amo blazer também, se for entrar lá nas minhas redes sociais, eu tenho milhões de fotos de blazer, mas eu não quero chegar lá e só sentar e falar, estou de blazer e vão achar que eu estou mostrando alguma autoridade. É Exato. exatamente o que você falou agora. Então, o que eu olhei assim, eu falei assim, não, eu quero mostrar realmente a minha autenticidade, que já entrando nesse assunto também, já que a gente gosta de Uhum. frases, tudo, teve até uma frase que eu vi esses dias falando que é muito melhor você ser reconhecido pela sua generosidade do que pelo seu bolso. Mas a primeira coisa que eu pensei foi que é muito melhor a gente ser reconhecido pela nossa autenticidade do que pelo nosso bolso. Perfeito. Porque só a generosidade mostra que é uma pessoa só generosa. Mas a gente tem também os nossos defeitos, as coisas que a gente quase nunca quer mostrar para ninguém, né? E a nossa autenticidade, ela não mente nisso, né? Perfeito. Então, isso é uma das coisas que entra muito no posicionamento e que eu acho muito interessante. E, inclusive, eu queria até umas dicas como que você faz essa questão do posicionamento, né? Normalmente, quais perguntas que você faz que a gente pode já se olhar no espelho assim, começar a se perguntar para se analisar melhor e entender se aquela imagem que a gente está passando é realmente o posicionamento que a gente quer que as pessoas enxerguem, né, da gente. Perfeito, Lari. Tem até um conteúdo que eu fiz esses dias que eu falo sobre isso, e daí vou trazer aqui algumas, eu acho que são quatro, Uhum, 3 ou 4. Mas antes, só para contextualizar, quando a gente pensa em posicionamento, a gente sim precisa ter estratégia, sim precisa ser intencional, mas a gente não pode esquecer da nossa essência, de quem a gente realmente é. uhum, Então, antes de pensar em arquétipo de marca, que eu também trabalho bastante, eu acho incrível. Antes de pensar em arquétipo de marca, antes de pensar em estratégia de marketing, pensa assim: o que que tu gosta de fazer no teu tempo livre? uhum. É assistir série? É escrever? É ler? É sair pra passear? É ir tomar um café? O que que tu gosta de fazer no teu tempo livre? Segundo, os lugares que tu frequenta, eles são uma vibe mais natureza ou eles são mais urbanos? Terceiro, o que que tá dentro da tua cultura e da tua história que é relevante e que conecta com o teu trabalho? Que teve um respaldo para tu chegar onde tu chegou? Uhum. Por exemplo, você que tem essa vibe da comunicação, por que que tu chegou nisso? O que que da tua história tem para isso? Todas as perguntas a gente traz para realmente construir um branding visual.
E quando a gente pensa em construir uma marca, a nossa imagem ela é um pilar muito importante, mas não é só ela que vai construir. Então, por isso que é importante a gente ter esse respaldo da nossa história muito bem forte, porque a nossa história é um diferencial. Tem uma frase que eu uso que é muito, muito, muito clichê, mas eu amo clichês também, que é ninguém é você e esse é seu poder. E realmente, ninguém é como a gente. Uhum. Apesar de que eu acredito que todas as histórias podem se conectar, a gente pode se reconhecer na história do outro, ninguém é como a gente, cem Sempre por tem. cento. Exato. Então, pensando nessas coisas, a gente vai conseguir construir uma imagem. Pensando assim, tá, se eu sou uma pessoa que eu gosto de estar mais na natureza, será que faz sentido eu ter fotos no meu perfil só dentro de um estúdio? Se eu sou uma pessoa que eu sou super urbana, será que faz sentido eu ter fotos num pôr do sol só porque é bonito? Uhum, Então, pensando nessas perguntas, a gente consegue começar a estruturar um bom posicionamento de imagem. uhum. Legal, já adorei. Inclusive, já vou ver depois o podcast várias vezes para me analisar melhor também. Obviamente, Perfeito. pegar outras dicas com a Paula e compartilhar com vocês. E agora, a minha dúvida é, por exemplo, na área da fotografia. Tem algum tipo de fotografia ou de ensaio que você gosta mais quando você faz assim? Tipo, interno, externo? Então, por o meu trabalho, pela forma que eu trabalho, poder ter essa possibilidade de criar em vários lugares, eu sempre vou para vários cantos com os meus clientes. Eu acho que eu acho que eu não consigo escolher um favorito. Mas eu gosto muito das externas, porque eu acho que quando eu seleciono lugares externos, além do estúdio, eu consigo realmente pensar em cada detalhe do porquê aquele lugar faz sentido para aquela cliente. Por que que eu vou fazer fotos de uma cliente na praia? Por que que eu vou fazer fotos de uma cliente numa biblioteca? Sabe? Pensar nesses detalhes e trazer esse cenário visual para contribuir com o posicionamento de imagem além do estúdio, eu gosto bastante. Uhum, Mas eu também gosto muito do estúdio porque dá para criar muitas coisas dentro de um estúdio com um bom jogo de luzes, sabe? uhum. Então, não sei. Não tenho Não um tem, lugar não tem, preferido, não tá? tem. Mas isso é bom também. Isso é uma das coisas que eu preciso, inclusive, fazer. Vamos conversar depois. Vamos. Preciso me posicionar, inclusive, quando eu começar a postar algumas fotos, saibam que foi com a Paula, tá? Vou marcar Aham. tudo lá. Você falou que você dava mentoria para fotógrafas, né? Uhum. O que que aconteceu de você não ter seguido mais com essas mentorias para quem quer se tornar fotógrafo, assim, ter Uhum. seguido somente com a outra parte de mentoria de posicionamento? Então, não aconteceu nada. Na verdade, eu sinto que tudo que a gente coloca energia vai fluir. Uhum, Então, eu parei de colocar energia nas mentorias para fotógrafas. Mas eu sei que se chegar um momento que eu pensar assim, não, quero voltar a dar aula para fotógrafa, vai fluir, vai dar certo. Tem sim. muitas fotógrafas que me acompanham, que me seguem. Só que quando eu fazia as mentorias de fotografia, na verdade, não foi nada planejado para eu começar a dar. Teve uma menina que me seguia, eu não sei como ela descobriu meu perfil. Ela falou que foi pelo explorar. Incrível, o E, Instagram tá entregando. exato, entregou, entregou. Isso foi em 2023. Juro, foi o ano. E ela era de Portugal, mas é Uhum, brasileira morando em Portugal, e ela falou assim: "Paula, quero começar a fotografar posicionamento. Tu dá mentoria?" E eu não dava, não tinha nada pronto. Eu dou. Então eu criei a mentoria pra dar pra ela. E quando eu comecei a postar os stories, eu dando as aulas pra ela e comunicando, outras fotógrafas vieram interessadas. Então fiz com essas outras também. Eu tive 7 alunas de fotografia. uhum. 7 alunas dessa mentoria que eu formei para elas fotografarem também nesse estilo que eu fotografo, sem os limites de locais e pensando nesse posicionamento mais com a estratégia e essência, sabe? Mais Uhum. disruptivo mesmo. Ai, legal. É, inclusive, mas se hoje te procurarem, é algo que você pensa futuramente em colocar em prática de novo, em seguir assim? Eu penso. Eu acho que
Eu tô agora me entendendo num momento que eu tenho que fazer uma coisa, respirar, fazer outra, respirar, porque antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, e daí eu Uhum. sempre acabava ali, sempre surtando muito, sabe? Então agora eu tô tentando levar uma vida mais tranquila, tô organizando a minha agenda, então eu tenho dias para ensaio, dias para reunião, então tô começando a me organizar melhor. Aí quando eu tiver bem estruturada essa rotina, eu quero voltar a A focar fa- com força nas Nas mentorias. mentorias. Excelente. E agora uma dúvida sobre a questão das suas redes. Você tem o planejamento também de crescer nas redes e focar muito mais também só nas redes, né? No posicionamento que você tem nas suas redes sociais, que inclusive foi uma das coisas que me chamou muita atenção, a sua autenticidade nas suas redes. Você tem o objetivo em crescer muito também nas redes? É algo que você tem colocado a energia para crescer e evoluir nas redes sociais? Então, Lari, esse perfil que eu tô hoje, ele é um perfil novo. Eu criei ele em dezembro. E o que eu tinha antes, eu tinha apagado. Então, antes eu era bem apegada com números. Uhum. Agora não. É, já tive canal no YouTube, eu ganhava dinheiro, deletei o canal, que eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. Se tiver que Mas, começar de novo, começa de novo. exato. Só que eu me arrependo de ter deletado o canal. Esse é um dos poucos arrependimentos que eu tenho, assim, da minha vida. Uhum. Me arrependo. Só que tenho planos, assim, de ir pro YouTube. O TikTok eu já tô começando a postar mais também. O Instagram, sendo bem sincera, eu fico um pouco desanimada com a rede, porque eu tive que deletar esse perfil por problemas da plataforma. Então foi bem desgastante esse processo pra mim. E daí, quando eu Uhum. criei essa conta nova, eu me preocupo mais com o Pix do que com os números do Instagram, sabe? Aham. Tem uma mentora minha que hoje eu faço o mastermind dela, que é a Ana Luísa Reino. Ela fala de narrativas. E em um dos encontros, uma outra aluna dela pergunta assim: Ana, como que tu lida com a questão do engajamento? Porque o engajamento no Instagram tá cada vez pior. Parece que eu faço tráfego pago e Tráfego fica pago. cada vez pior. E a Ana falou bem assim: Olha, se eu colocar aqui 10 stories, uma narrativa de 10 stories, e duas pessoas ou uma pessoa me comprar e ter 10 assistindo, pra mim tá ótimo. Se uma me comprar, tá ótimo. Então, depois que ela falou isso, eu pensei assim, cara, é verdade, a gente às vezes dá tanta relevância pra números de ego, que são Uhum. números de ego, Sim. visualização, curtidas, stories, e a gente não se atenta ao principal, que é realmente estar ali fechando vendas, realmente transformando outras pessoas através do nosso trabalho. Então, para mim, isso que impacta mais. Hoje, sim, eu tenho vontade de crescer. Acho que todo mundo tem essa vontade de crescer na Uhum. rede social, mas não é a minha prioridade. Uhum. É porque ao mesmo tempo que quanto mais números, né, seguidores a pessoa tem, obviamente é mais fácil ter parcerias, né, ter um engajamento maior, que Exato. querendo ou não, tem pessoas que querem entrar para as redes sociais, mas têm o receio de falar sobre seguidores, sobre engajamento, mas é o que é necessário realmente, e a internet hoje está aí e ela só vai crescer cada vez mais, né? Então a gente realmente tem que se posicionar quanto a isso, Exato. mas eu vejo também que muitas empresas hoje, elas realmente estão preferindo, inclusive até pessoas que têm menos seguidores e que estão entregando mais, né? Uhum. Tendo um retorno maior com parcerias, com publicidade, do que somente ter 1 milhão de seguidores e a pessoa Exato. nem ter engajamento, não ter as pessoas certas seguindo ela, né? Exato. Aquela conexão, né, com os seguidores dela. Então, realmente, números são só números. Exato. Às vezes a gente se atenta tanto aos números e a gente esquece de pensar no engajamento que a gente está tendo da troca. Uhum. Então, teve até uma vez que eu fiz um teste, foi semana passada, eu acho, que estavam falando assim, não, porque se tu posta um stories, o teu engajamento vai lá em cima. Aí tá, daí eu pensei, vamos testar, vamos testar. Fiz esse um stories. Ok, tive um número de visualizações incrível, Uhum. mas e o meu direct?
Quem respondeu? Ninguém respondeu. Verdade. Porque e daí que vem a importância da marca, da construção da marca pessoal. Quando a Uhum. gente pensa em ter uma construção forte, um bom posicionamento de imagem, a gente tem que construir. A gente tem que estar ali todos os dias. Eu gosto de falar que branding se faz todos os dias, porque a gente tem que estar todos os dias fortalecendo a nossa marca pessoal. Então, se a gente posta um stories, como é que eu vou fortalecer a minha marca pessoal? Como é que eu vou mostrar os meus gostos, os meus valores? Como é que as pessoas vão se conectar com um stories por dia? Sim. Então, eu prefiro muito mais ter 10 stories e ter menos visualização, mas ter bastante troca. Uhum. E visualização das pessoas certas também, das pessoas que sempre te Exato, acompanham. exatamente. Porque, pelo menos nas minhas redes, se eu sigo ali uma mesma quantidade de visualizações, eu sei que são sempre as pessoas que me acompanham. Então, se elas sempre me acompanham, porque eu gerei uma certa É conexão, né, relevante. com elas, então realmente é muito mais relevante. E até para, por exemplo, no seu caso, a pessoa te acompanhar e falar, pera, realmente já gostei do trabalho, então eu vou realmente fechar com a Paula e gerar a conexão, né, entre a gente nas redes sociais. Então, essa questão de ter a conexão com quem sempre curte as nossas coisas, olha os nossos stories, realmente é muito mais vantajoso, às vezes, ter minoria e ter o engajamento daquelas pessoas que estão com a gente do que realmente ter só números. Exato, a qualidade sempre vai vencer da quantidade. Sim. Sempre. E agora a gente vai entrar em um dos momentos que eu mais gosto. Normalmente, quando eu vejo outros podcasts, eu sempre gosto bastante e não poderia ser diferente aqui. É a questão daquele joguinho do bate e volta, né? Eu vou falar uma palavra e ela vai falar a primeira coisa que vier na Nossa, cabeça dela. eu sou muito ruim com isso. Vou até me Ah, arrumar. vamos lá. Vamos começar. Um amor. Van Gogh. Van Gogh. Um medo. Perder meu gato. Meu Deus. Uma comida. Sushi. Amo. Um sonho. Um sonho. Fotografar o London Fashion Week. Uma saudade. Coreia. Um programa. Programa. Entre a gente pode. Adorei! Uma palavra. Alma. Alma. Amei. Uma frase que descreve a Paula. Eu prefiro morrer do que viver sem paixão. Amei muito. Um traço tóxico seu. Sou muito controladora. Você é de que signo? Touro. Touro. Ai, eu não entendo muito de touro, Touro é mas muito controladora, é, muito. eu quero aproveitar Diz. até esse tempinho que você falou sobre cartas. Hum, Você é taróloga? Lê cartas? Como que é? só pra eu mesma. Só para você mesma? Eu Ah, tiro tá. tarô pra eu mesma só. Incrível. Tem um joguinho aqui que eu coloquei que é bem legal, que se chama BBB da vida real. Tá. Então, se você pudesse, o que que você eliminaria? Minha ansiedade. Sua ansiedade? Meu Deus, Uhum. todo mundo quer o que a Paula quer eliminar. Sim. Gente, por hoje é isso. Eu agradeço muito por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado todo o seu conhecimento, a sua experiência comigo, com a gente, na verdade, né? Eu adorei o papo, espero muito em breve você aqui, para a gente compartilhar mais histórias, gerar mais conexões também. Inclusive, eu já fiz um convite para a Paula, viu? Para ela estar aqui também, só que ao meu lado, fazendo perguntas com outras Eu convidadas. Vai aceitei. ser bem legal. Agradeço muito de verdade sua participação. Obrigada, Lari. Lola, Lari barra Lola. Obrigada pelo convite, eu amei. Estávamos ansiosas nos bastidores. Vamos Sim, abrir os bastidores? A gente estava bem nervosa. sim, gente, porque o primeiro podcast não é fácil, inclusive até comentei falando, gente, vou iniciar um podcast, estou muito nervosa, como que vai ser tudo? E aí eu olhei e falei, pera, estou iniciando agora, não Tá tudo preciso, bem. não Tá tudo preciso bem não ficar ser nervosa, perfeita. não tenho que chegar aqui achando que eu sou uma
apresentadora de televisão e até porque ao decorrer do tempo a gente vai melhorando naquilo que a gente quer fazer, né? Exato. E a Então, gente arrasou, né? Lola, você é uma ótima anfitriã, eu amei. obrigada, eu adorei muito. E ficamos por aqui. Esse é o segundo podcast. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, aproveita para curtir, comentar aqui também o que você achou. Já siga a gente nas redes sociais. Vou deixar também logo Ins- não, Instagram, o Instagram para vocês, o nome do o Instagram para arroba. vocês, o arroba, era O exatamente isso que eu estava arroba. lembrando. O arroba do nosso Instagram, no Spotify também. E já já temos muitas outras convidadas que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque o intuito aqui é realmente conhecer a história de várias profissionais e gerar conexões entre a gente. Obrigada e um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi.